Amparo fraternal. Todos nós necessitamos. Vamos lá. Agora vem a Cândida. Cândida, ela vai desencarnar, mas temos aí um problema, né? É uma mulher de grande evolução, mas tem um problema com a filha, né? A filha que ela tanto amparou, que deu princípios moralizadores, mas são pobres, pobres de maré, maré, e essa filha, coitada, está sendo explorada em nome de cuidar da mãe. Mas vamos lá? Vamos ver o desfecho? Muito bem, deve estar conosco, em definitivo, amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Está falando do desencarne da Cândida. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixara na crosta reclama certas providências. E foi isso mesmo, que a gente vai ver o desenrolar, graças a Deus vai dar tudo certo. Meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a, isso é a Cândida conversando com a filha, porque os filhos dela, era ela e mais essa filha, 2 filhos e uma filha, foram embora diante da pobreza dela. Só ficou a filha do lado dela. Meus filhos abandonaram-nos, estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a perturbada e mais aflita nesses últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para nossas despesas. O que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude, a preocupação da Cândida, a preocupação da mãe, né? Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente rogo ao Senhor, não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E é interessante, né, a sensibilidade da Cândida, né? Ela não sabia, mas sabia. Ela não sabia, mas ela pressentia. Então, coisa de mãe, né? Uma pessoa moralizada estava vendo que tinha alguma coisa que estava errada e se preocupava com a filha. Precisava morrer, mas estava com problema. E aí o problema era o Paulino. Paulino, que era o parceiro de Julieta, e que vai ser doutrinado. Vai ser doutrinado, porque no fundo ele está se aproveitando da Julieta. Então vamos ver lá, vocês já devem ter lido isso daí, né? E a gente vai dar uma acelerada. E aí eles seguiram, né? O Calderaro seguiu e tudo mais, né? Seguiram atento, porque eles tinham que ajudar a Cândida no desencarne e tinham que ver o que estava acontecendo com a Julieta. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas. Olha só, a Julieta tentou. Bateu a todas as portas. E todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de percustrar aquela situação em toda a sua profundeza com a genitora, que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite a fim de trabalhar numa casa de diversões com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Então, olha que interessante, ela tentou, mas todas as portas se fecharam. Mas a gente sabe que não existe arrastamento irresistível, né? A gente não pode esquecer isso. E se a gente acreditar, isso dá até uma pergunta no Livro dos Espíritos, que os arrastamentos irresistíveis existem, se a gente acredita nisso, a gente acredita que Deus põe peso mais superior nos nossos ombros para carregarmos. Então a Julieta também estava sendo provada, entenda isso. Mas Julieta tentou a casa de festa, mas não cedeu aos encantos e às facilidades ofertadas pelo Paulino. Então, veja bem, uma coisa não justifica a outra. Você está passando uma necessidade, não justifica certas posturas. Então, eu só quero deixar isso claro, porque senão amanhã a gente vai achar que existe arrastamento irresistível, mas não existe. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Ó, é a questão 645, que ele fala arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparamos. Né? Mas ela se deixou envolver
pelo convite dele. Estava necessitada e justificou tudo, porque ele envolveu ela com joias, com roupas caras, e etc, etc e tal. Ela poderia ter ficado 1 minuto antes e falado assim, não, tudo bem, eu vou ceder, mas eu quero só o dinheiro para pagar a conta do hospital. Também estaria errado, mas entenda, errado, certo? Porque eu não gosto muito de usar essa palavra certo e errado. Não seria conveniente. Mas ela cedeu a muito mais do que isso. Ela cedeu a receber joias, ela cedeu a receber boas roupas. Então, é só para lembrar que não existe arrastamento irresistível. Está aí a questão 645 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre isso. E ainda botei a 909, que Kardec perguntou: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Então, uma coisa não justifica a outra. Né? Mas vamos seguir, a gente não está julgando a Julieta, mas a gente está aproveitando a situação da Julieta para a gente aprender e granjear forças para as tentações da nossa vida. Porque todos nós somos tentados. A nossa condição ainda é essa. Mas Julieta, ela, quando a mãe dela falou aquilo tudo para ela, o que ela faz? Ela sai de lá sentindo o quê? Muito remorso. Por quê? Porque ela estava mentindo para a mãe que sempre ensinou e teve uma vida virtuosa, ensinou virtudes e era uma mulher virtuosa. Então ela sente remorso porque ela mente para a mãe e ela sente remorso que ela recebeu toda uma bagagem e ela estava fazendo o avesso. Pode falar, Márcia. A mãe passou para ela, né, uma herança moral. Uhum. Né? Uma herança moral. Todo um trabalho moralizador, né, da melhor maneira. E eu acho que ela agora sente uma culpa moral. Pelo que ela faz para conseguir o dinheiro para a mãe, né, para pagar as contas e tudo. É muito bem lembrado, ela deixou uma herança moral que não tem valor, né? Não tem como você quantificar. Quanto que vale uma herança moral? Não tem dinheiro no mundo que pague uma herança moral. Mas a gente vê que ela tinha consciência dela desperta, por isso que ela sabia que o que ela estava fazendo não era correto, né? Então, ela começa a minar o corpo dela, aparelho respiratório, via circulatória, ela ia acabar enlouquecendo, né? Mais dias, menos dias. Mas, de outra forma também, agora, envolvida por aquilo tudo, ela não via saída. Que é ruim quando a gente toma uma decisão de fazer certas coisas, depois a saída dessas certas coisas são muito difíceis. E agora ela estava no impasse. E ela já tinha desconversado com a mãe. Lembra que a mãe pergunta do Paulino e ela desconversa? Só um amigo. Só um amigo. Que amigo? Era amante. Né? Ela estava se vendendo para ele dando dinheiro para ajudar a mãe no hospital e também para comprar as roupas dela e as joias. Então, lá no fundo, na consciência, ela sabia que ela estava se vendendo de alguma forma. E aí foi isso que a mãe dela ensinou para ela. Então, ela agora com a consciência desperta, ela estava muito incomodada. E quando a gente está com a consciência anestesiada, a gente não se ressente. Mas quando a consciência já está desperta para valores, a gente se ressente. A ver com o aprendizado é uma coisa difícil, né? A gente já sabe o que é certo, mas faz o errado. É impressionante, né? É 3 passos para frente e 2 para trás mesmo. Né? E a gente é assim. A gente não está aqui julgando a Julieta, não. A gente está se botando no lugar da Julieta. Né? E aí ela poderia até desenvolver futuramente uma encefalite letárgica, que eu botei ali o que é, uma doença europeia do sono, doença de von Economo, é uma forma típica de encefalite. Encefalite é uma infecção no cérebro. Ela é muito grave e em uma encefalite é muito difícil o paciente sair da encefalite. Não é impossível. Hoje temos antibióticos muito poderosos, mas alguns anos atrás não tínhamos antibióticos para isso. Eu sei porque teve um caso na minha família, eu era criança, o meu avô morreu de encefalite. Não havia antibiótico naquela época para encefalite.
Então, assim, a encefalite é uma doença muito grave mesmo. Ok, Márcia Balter. Então, ela estava ali, né, presa, né, com o remorso dela, né? E aí ela poderia ter essa encefalite. Então, vamos ver lá. Muito mais do que isto, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas, que se pode atingir os outros. Alcança, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor, mas também pode passar para o outro. Os nossos pensamentos negativos, a gente sabe disso. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais para ela mesma. Possuindo desde arte sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentadora habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, vai para onde? Primeiro andar, só para a gente lembrar da casa mental, experimentando extrema dificuldade em subir aos castelos das noções superiores, terceiro andar, de onde a luz da consciência lhe dirige vigoroso apelo para que retorne à simplicidade e à harmonia. Então, isso aqui é só para lembrar, lembra da nossa aula da casa mental? Ela está presa lá, ó, no primeiro andar, no porão, lá nas atitudes instintivas, isso muito incomoda ela, e devido ao remorso, ela está trancafiada ali e não consegue subir para o terceiro andar para levar luz e sair daquela condição. E aí a espiritualidade vai ajudar a Julieta, que, claro, Julieta também deve ter seus méritos, porque se não tivesse, não estaria sendo ajudada de forma tão ostensiva. Então vamos lá. Isso aí é só para lembrar de novo a casa mental, que a gente não pode esquecer o que a gente já aprendeu. E aí Julieta poderia ser vítima de um colapso de uma hora para outra. Mas, diz lá, né? A justiça divina jamais desconhece a compaixão. Não é só pelos méritos, mas a justiça divina é misericordiosa, então ajuda a todos. A misericórdia é para quem não tem mérito, mas tem potencial para vir alcançar. E é o nosso caso, a gente não tem mérito, mas tem potencial para um dia alcançar. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto, nos reergue. Se a jovem não pode se erguer-se, elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro do caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações, olha só, e são pelas preces da Cândida que principalmente ela vai ser socorrida a tempo e a hora. E aí vamos lá. O Paulino vai ser doutrinado, tá? Deixa eu ver aqui quantos slides nós vamos ter. Então a gente ainda pode dar uma passada por aqui. O Paulino vai ser doutrinado, muito bem doutrinado, né? Porque ele estava achando que por ela ter cedido aos encantos financeiros dele e às coisas que o dinheiro podia comprar, o que ele estava pensando dela? Que ela não era digna para casar com ele. Era um pensamento bem daquela época. Era bem daquela época. Né? Nós estamos falando aí de década de 40, gente. Né? Então, ele gostava dela, mas ele pensava assim, poxa, mas ela aceitou meu dinheiro, ela aceitou as joias, aceitou a roupa. Essa mulher não é mulher para casar. Mas aí que ele vai ser doutrinado, e muito bem doutrinado, e eles vão mostrar que ela só aceitou em função da mãe, da situação da mãe, que era para que ele cedesse, botasse a mão na consciência, casasse com essa moça, já que ele gostava dela, porque ela era digna, e ele casando com ela, dava sossego à Cândida, que estava muito enferma no hospital, e que não estava conseguindo nem morrer, porque estava aflita
em saber qual seria o futuro dessa jovem. E aí ele é muito bem doutrinado, e aí chega aos finalmente. Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações, Cipriana não é mole, né? Tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absorver a ti mesmo a condená-la? Com que direito chaqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava a tão sagrados objetivos? Então, a Cipriana estava mostrando, olha, ela é gente boa, ela só cedeu por causa da mãe dela. E Cipriana tinha poder e autoridade para falar sobre isso? Ah, tinha. Isso não era qualquer um, não. Tanto que ele vergou logo. A argumentação foi muito boa, que estava embutida de sentimentos nobres. Né? A simpatia, no mais das vezes, é as realizações de milênios. Ele tinha simpatia, ele tinha afinidade pela Julieta. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Ou seja, os dois tinham se encontrado por um acaso na vida? Não. Eles tinham algo em comum para vivenciar. Que tipo de casamento vai ser esse, eu não sei. Mas que ela deixa bem claro e lembra ele e traz lá a memória de alguma maneira, ela traz. Ela traz. Dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. E aí, então, diante daquela noite, daquele sonho com Cipriana, no dia seguinte, o que acontece com a Cândida? Ela agrava, acorda frouxa, ela sente, está nos últimos momentos da vida dela, mas Cipriana, Cândida quer ter certeza, né? E aí eles chamam a filha até o hospital, que vai acompanhada de quem? Do Paulino, Julieta e Paulino vai lá. E o que fala a Cândida? Cândida conversa com ele, que está preocupada com o futuro da filha, com o peso que ela era na vida da filha, não sabia como a filha ia ficar, se ia ter condições de se virar dali para frente. E, enfim, chama ele, né? Na responsabilidade, você gosta da minha filha? Se você gosta, casa com ela. Casa com ela. E ele, dona Cândida, não fale mais nisso. Amanheci hoje, olha só, amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro de poucos dias. E aí a gente vê a força poderosa da Cipriana, do amor que tem na Cipriana, que chamou ele, deu uma chamada na consciência dele, despertou a ele para os deveres que ele havia assumido lá na espiritualidade para com a Julieta, que com certeza, ela falou, ela deixou isso bem claro, que ele tinha uma responsabilidade com ela de casório. Então, chamou a ele, deu uma chamada na consciência dele, a tal ponto que o homem, quando acordou de manhã, só tinha uma coisa na cabeça: vou me casar com a Julieta. Né? E aí a gente para pensar muita coisa aí. Tem muitos ensinamentos, os compromissos que a gente assumiu na espiritualidade e que muitas vezes estão ali latentes na nossa consciência e que a gente tenta abafar, né? Esquecer, não entrar em contato. No caso dele, não teve jeito, que a Cipriana chamou a atenção. Mas e aquilo que a gente tem que fazer e muitas vezes a gente faz de conta e não entra em contato e fecha os ouvidos? É hora da gente repensar também a nossa vida. Ok? Muito obrigada a todos. Uma noite de paz, de luz para todo mundo. E eu vou pedir a Leida que faça a nossa prece final. Ok? Obrigada. Deus nosso Pai, Jesus nosso querido Mestre, e os demais amigos da espiritualidade que mais uma vez nos auxiliam no entendimento da nossa vida e que aqui nos encontramos nesse estudo que vem nos auxiliar cada vez mais também na nossa vivência diária. Que possa, Senhor, pelo despertar da nossa consciência, auxiliar-nos na nossa conduta,
favorecendo a nossa convivência, não só conosco, mas também com os nossos familiares. Que os ensinamentos de agora, querido Mestre, possa cada vez mais auxiliarmos, entendermos também as atitudes de muitos que para nós possa ser ofensivo, mas que possa, querido Mestre, nos auxiliar na nossa conduta, nos nossos pensamentos, palavras e atos, para que assim possamos evitar as feridas que ocasionalmente, por ignorância, direcionamos aos outros. Mas voltando para nós, que nos auxilie, para que possamos também retirar todos esses espinhos que o Espírito ainda traz, auxiliando, meu Senhor, nas nossas descobertas, nos nossos encontros, e que o seu amor possa cada vez mais nos envolver, os nossos corações, os nossos lares, dando-nos força, coragem e sabedoria para prosseguirmos, Senhor, na moralização que Tu nos ensina. E muito obrigada pela oportunidade da vida, pelas conquistas moralizadoras que adquirimos e que aquelas que ainda não conseguimos, que nos dê forças, Mestre, para que também possamos galgar, mesmo que seja aos poucos, mas galgar o caminho correto da verdadeira vida, que é a vida espiritual, que nos auxilie sempre nessa nossa trajetória evolutiva. Obrigada mais uma vez, queridos amigos, obrigados a todos. Nos envolva ao Mestre, os nossos lares, envolva os nossos corações. E muito lhe agradecemos por aqui estarmos e pelo ensinamento de agora. Que assim seja.